Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje, nós temos dois convidados muito especiais. Eu sou até aqui, vou fazer um partido para o lado da periodontia. Os meus colegas aqui não são periodontistas, então para mim é um episódio muito especial e a gente vai contar com a presença da Alexandra Dias e do Sérgio Kahn, diretamente do Rio de Janeiro, e nós vamos falar sobre carreira, muita coisa da carreira dos dois, como é que tudo começou, como é que se chegou nos dias de hoje. Vamos falar, obviamente, de Sorriso Gengival e o impacto do livro na visão multidisciplinar dessa demanda e muito mais. A gente sabe que eles já têm outro livro, que é de recobrimento radicular também, são dois best-sellers na odontologia brasileira e até, por que não dizer mundial, né? Eles são livros que têm recebido traduções para inglês, espanhol, e eles têm percorrido aí muitos países para falar sobre esses temas. Então, a gente vai abordar muita coisa de como essas áreas têm trazido uma visão multidisciplinar para o dentista de maneira geral. Então, apesar de sermos nós três periodontistas, e vamos falar muito de periodontia, também serve para todos os colegas de todas as especialidades. Então, antes de começarmos, também vou apresentar aqui os meus dois colegas da Head Education, Guilherme Lengler e Guilherme Fritcher, que estão comigo hoje aqui, e eu, Lauro Ayub, que vou fazer as vezes de mediador aqui, mais uma vez. Tá bom, pessoal? Então, já de início, eu vou começar agradecendo a presença deles, né? Eles têm uma agenda extremamente apertada, atribulada, e a gente teve que se valer aqui de um horário noturno para conseguir pegar uma folga nessa agenda. E vou começar já, então, perguntando, passando a palavra para eles, e a gente vai falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho sobre carreira, né? Então, a gente sabe que a odontologia evolui cada vez mais rápido. E aí a gente tem... Aí eu vou ter que te entregar um pouquinho aqui, Sérgio. A gente tem duas gerações diferentes, Sérgio e Alexandra, e a gente quer saber um pouquinho o que mudou desde o início. Pode começar com o Sérgio, que vai ter um pouco mais, eu acho, de estrada aí para contar. O que mudou do início para os dias de hoje, se pegar lá a tua experiência de quando começou, estava na pós-graduação ainda da periodontia lá, e como que tu observa a evolução, né? O quão rápido é a evolução da ciência na odontologia. Muito obrigado pela presença dos dois. Eu que agradeço, Lauro, Guilherme, prazer estar com vocês, eu e Alexandre aqui. E, enfim, já tocando aí, né, devolvendo a bola para você, né, e respondendo o que mudou. Tudo. Tudo, né? Tudo. Eu, enfim, vou ter que me entregar, né, com o tempo, né? Tenho quase 33 anos de formado. De periodontia são 20. 30 de periodontia. Estou perdendo até a conta. 30 de periodontia, onde eu fiz meu curso em 92. Então, são 30 anos. E praticamente tudo, né? O que a gente faz hoje no dia a dia, né, na minha rotina, na prática clínica, é completamente diferente do que eu fazia no passado. Até na época da especialização. A não ser a terapia básica um pouco, a raspagem. Mas no dia a dia, em termos de cirurgia, de procedimentos, é tudo diferente. E acho que, em cima do que você falou, eu acho que uma das coisas que contribui muito nisso daí é a informação, a rapidez da informação, né? A gente está com o telefone, você está aí no telefone, nós estamos aqui de podcast, de YouTube, a informação ela é imediata, né? Vocês estão em Porto Alegre, a gente está aqui no Rio de Janeiro, falando ao mesmo tempo. Então, é a informação, a rapidez na informação acho que contribuiu muito para essa mudança, de uma forma geral, a tecnologia, né? Mas acho que, por outro lado, a gente não pode deixar de
de colocar a parte humana, a parte profissional, a parte pessoal nisso daí, né? Porque você pode ter a tecnologia, você pode ter a informação, mas se você não tiver vontade, disposição, garra, você não vai chegar a lugar nenhum. A gente sabe que tu é um exemplo disso, né? Desdobrando a tua agenda. E até eu ia colocar isso que tu acabou falando da raspagem, né? Eu acho que a odontologia, de maneira geral, nesses anos todos, passou a ver o periodontista de maneira diferente também, né? A gente ainda pegou lá alguns profissionais anos atrás que viam o periodontista como aquele profissional que encaminhava um caso para fazer raspagem e ponto final. Então, era aquele profissional que era sempre lembrado para fazer raspagem. Até o próprio conhecimento das outras áreas em relação ao que a periodontia poderia resolver tem evoluído bastante, né? E a gente sabe que vocês trabalham muito com estética. E como é que vocês veem isso, né? A visão das outras áreas, das outras especialidades, desses colegas para a periodontia. E aí, tirando um pouco o olhar de nós como periodontistas. Eu, Alexandre? Tanto faz, podem escolher aí, podem escolher. Olá? Bora. Bora. Olá, prazer em primeiro lugar estar aqui. Estou muito feliz com esse convite de estar com vocês e do lado do Sérgio para a gente bater esse papo. O Sérgio estava falando da velocidade da informação e como que isso transforma, né, a odontologia, a periodontia. E eu acho que, por conta disso, o caminho de quem é mais novo está sendo um pouquinho mais rápido do que foi para a gente, talvez, né? Hoje eu vejo profissionais com menos tempo de formados, com muito mais conhecimento, com muito mais treinamento do que eu tinha também com aquele tempo de formada, né? Eu sou formada há 23 anos, eu fui aluna do Sérgio na graduação, na especialização. Ele foi meu orientador no mestrado, então, assim, ele acompanhou toda a minha trajetória, né? E é bem isso, né? Tipo, eu demorei 10 anos para fazer uma cirurgia plástica periodontal e hoje a gente tem alunos que com 4, 5 anos de formado e muito treinamento e muito estudo estão num caminho muito mais rápido do que a gente alcançou e provavelmente por conta disso, né? Dessa diferença da qualidade da informação que chega. A raspagem, né, o tratamento, a terapia básica periodontal, ela teve uma época que a gente era chamado de enxugador de gelo, né? Eu acho que a periodontia, ela estava num nível que não está hoje, né? Então, acho que graças a Deus, né, e graças aos implantes, e graças aos laminados, e graças à dentística, à prótese, exatamente essa coisa multidisciplinar da odontologia, os outros especialistas em outras áreas começaram a ver que realmente a periodontia faz diferença. Né? A periodontia é a moldura ali do quadro, a gente precisa estar ali, né? Então, eu acho que a gente está ganhando cada vez mais espaço e eu acho que as outras especialidades cada vez estão vendo a importância que a perio tem no dia a dia ali do clínico. Os procedimentos regenerativos, de maneira geral, né, passaram a trazer uma outra expansão assim, de possibilidades dentro da especialidade. Eu acho que até como os colegas passaram a ver. A gente tem falado muito aqui nos episódios sobre até mesmo na área cirúrgica, essa integração que existe entre pério e implantodontia e a própria cirurgia bucofacial, que tem muitos procedimentos que é difícil a gente estabelecer uma fronteira, né? Dizer o que é de uma especialidade, o que é da outra. E a gente agora tem vivido uma onda de busca por resoluções de tecido mole que mesmo quem é cirurgião bucofacial, quem é implantodontista, precisa correr atrás desse treinamento, dessa formação, porque senão vai ver os seus casos no consultório precisando ser encaminhados para um periodontista em pouco tempo para que se tente tratar algo já como retratamento, não mais durante a primeira etapa de tratamento, né? Mas para a gente também dar uma arredondada nessa parte de carreira, o que vocês
poderiam colocar assim que foi determinante para que vocês tivessem adquirido, né, conquistado o destaque que vocês têm hoje no nosso país, assim, que se vocês tivessem que dar uma dica assim para quem está começando, o que é? E aí pode ser mindset, pode ser algo técnico mesmo. Começa por aqui. A gente teve um colega que veio como convidado que falou, se eu tivesse que dar uma dica para quem está começando hoje documente bem seus casos, evolua na documentação dos casos, tenha um estúdio no seu consultório, porque isso ajuda também ao profissional enxergar a evolução do seu trabalho ou onde existem pontos para evoluir, enxergando não na boca do paciente, mas depois podendo analisar numa visão macro. Desde mindset até dicas bem diretas aqui. O que vocês poderiam assim colocar que vocês imaginam que tenha sido determinante para chegar lá, para conquistar esse destaque? Ou se é algo que ainda faz parte, né, da rotina de vocês? Eu vou sendo tradicional e conservador. Estudar, estudar, estudar. E se ligar a boas pessoas. Bem tradicional e bem conservador. Pode ter o estúdio que for, pode ter a documentação que for. Se você não estudar e não se ligar a gente boa, eu acho que não vai para frente. Eu acho que é muita dedicação, muito suor também, né? E gostar muito do que faz, né? Se entregar mesmo ao que faz, por querer fazer sempre melhor, né? Laura falou agora, porque vocês chegaram lá. Eu não cheguei em lugar nenhum, na minha opinião, ainda. Eu acho que eu ainda tenho muito caminho pela frente, eu me vejo aprendendo ainda, me vejo engatinhando no meu caminho, e eu acho que é isso que faz a gente ser 1% melhor a cada dia, sabe? É não perder essa vontade de ser o melhor, é não se acomodar. Eu acho que quem tem isso aqui dentro acaba que vai virar um bom profissional, porque sempre vai buscar excelência, né? Excelência na saúde, excelência na estética, excelência em dar para o paciente o melhor possível. Eu acho que é isso, acho que é essa busca também. A gente estava conversando há pouco, né, antes de começar, e a odontologia é uma profissão que demora, né? Lenta. É lenta, demora para ganhar dinheiro, né? Demora para você atingir como toda profissão liberal, atingir um patamar, né? Como outras diferentes, né? Então, demora. Acho que quem está começando agora precisa estudar, precisa se formar, se graduar, precisa, sabe, ter a parte prática, ter mão junto com a teoria. E para você ter mão, você precisa ter tempo. Você tem a teoria e você tem que unir com a prática. Então, é muito em cima do que a Alexandra falou, sempre sair da zona de conforto, não se acomodar, mas não dá para ficar pensando que, sabe, eu vou me formar e vou ganhar dinheiro hoje. Naquela época, a gente nem se preocupava em ganhar dinheiro, a gente queria aprender. Carregava carrossel de slide para cima e para baixo do professor, recebia um telefonema, saía correndo e vai, não sei o quê. Hoje eu acho que essa geração está um pouco diferente. A gente dava tudo por uma gota de conhecimento. Hoje está um pouco diferente, mas acho que o caminho é por aí. Eu acho que o jovem está muito imediatista, né? E como é tudo muito rápido na internet, nas redes sociais e tal, a odontologia ela não é assim. Então, eu acho que acaba frustrando um pouco alguns recém-formados pelo caminho que se precisa percorrer, né? Para a gente poder alcançar aí uma odontologia bacana de se fazer. Hoje a internet vende muita facilidade, muito rápido. As pessoas querem tudo muito rápido. Mas, voltando ao gancho da dedicação, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, né? Vocês falaram que tem que ter muita dedicação, muito estudo, né? E isso é uma coisa que a gente prega bastante aqui também nos podcasts, que não é rápido. Ninguém que veio aqui como convidado são pessoas de sucesso, né? Cada uma numa área que a gente considera. E aí nós convidamos e ninguém veio aqui dizendo que foi rápido. Todo mundo disse,
e começou a analisar seus casos. Não teve ninguém que veio rápido. Que o sucesso veio rápido. Mas isso foi legal que a Alexandra trouxe, porque é até um recado para quem está nesse início de carreira, né? Ela colocou ainda um exemplo do quanto que a gente demorava, ou que os profissionais demoravam até para para ter contato com um procedimento, porque os próprios mentores, professores não julgavam que ele tinha ainda habilidade para já executar aquilo ali. As oportunidades não existiam mesmo no consultório, às vezes, de fazer aquilo ali. E as pessoas até faziam essa autocrítica de que eu não estou preparado ainda para fazer determinado procedimento. Então, é o avesso do que eles pensam. Eles pensam que tá demorando e está sendo muito mais rápido do que já foi, né? Hoje em dia tem gente que bota, né, na rede social especialista em um procedimento, não é nem na especialidade. Então, lente de contato, plástica gengival. O cara é o sobrenome, como tu fala sempre, né? Fulano de tal, plástica gengival. Mas, enfim, o que eu queria comentar é que a gente percebe que pessoas que são mais apaixonadas têm essa dedicação, né? Quando a paixão pela odontologia, pela especialidade, que isso flui naturalmente muito melhor, né? Então, como é que a periodontia apaixonou vocês? Pela especialidade, pelo conhecimento? Não, a Alexandra se apaixonou por mim. Mas a professora antipática no último, tá? Meu Deus do céu. Mas eu fui o seguinte, eu sempre gostei de cirurgia, era para fazer cirurgia bucomaxilofacial. Eu queria fazer buco, verdade. E aí o que aconteceu naquela época que eu fui para as Forças Armadas, para a Marinha, assim que me formei. Era mais fácil do que hoje, né? E caí na Odontoclínica Central da Marinha e não fui para a clínica de cirurgia, fui para a dentística. Então, comecei a trabalhar com a dentística. Gente, odiou, né? Não, mas aí eu tinha que fazer a parte de pério, porque tinha um medo de coroa, tinha invasão do espaço biológico. Não tinha que fazer, você queria fazer cirurgia, com certeza. Então eu tinha que resolver meus casos, né? Então, aí eu tenho que estudar periodontia. Sim. Então, assim começou, né? Começou essa história, né? E aí lá se vão 30 anos, né? Isso é legal, porque às vezes a gente até sai da faculdade com uma ideia pré-formada e a carreira vai guiando a gente, né? Às vezes a gente não precisa saber todas as respostas já quando tá. A gente que dá aula para graduação fala muito isso para os alunos, porque eles têm aquela expectativa quando estão nos semestres finais que eles já têm que saber tudo como vai acontecer na carreira deles, a especialização que vão fazer, a pós-graduação que vão fazer, como é que eles vão atuar no consultório, e a carreira ela vai moldando muito esse caminho. Até o que o Sérgio falou, que é estar perto de pessoas, e aí é aquela história de que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, por isso a importância de conviver com bons seres humanos em primeiro lugar e depois bons profissionais tecnicamente, porque até o impacto desses convívios influencia nas áreas que a gente vai acabar estudando mais, seguindo mais, se apaixonando mais, porque a influência é muito grande, né, dos mentores que estão por perto ali. Então, eu acho que é isso, né? Estudar muito, ter muita consciência do que é, mas também deixar a vida levar um pouco e nos mostrar alguns caminhos, né? Mas... eu entrei na faculdade que eu queria fazer orto, estava certa que eu ia fazer orto. E aí, quando eu fiz pério, a teoria já me encantou, assim, muito. E acabou que eu fiquei na pério, detestei orto, né? Tipo, não tinha nada a ver comigo, ortodontia. E nunca me imaginei uma cirurgiã, né? Tipo, uma especialista nisso, né? Nunca me imaginei. E a vida foi me levando mesmo para essa parte dentro da pério. Mas a pério foi paixão, assim, já pela teoria, que eu acho linda demais. Não te falei? Falei, viu? Se entregou, Sérgio. Mas eu vou fazer uma pergunta de carreira, dessa parte mais de mindset, para a gente falar um pouquinho sobre odontologia de fato, tecnicamente ali, que é
Talvez seja uma dica, talvez seja até uma explicação de vocês, que também eu acho que é uma construção isso, que é como conseguir ser produtivo dividindo o seu tempo entre tantas coisas, né? Porque a gente que atua no consultório, na clínica, a gente sabe que a gente sempre tem aquela sensação, putz, eu precisava estar mais aqui, falta tempo. E vocês dividem a semana de vocês entre... Aí vou citar algumas coisas aqui. Presidência da Sociedade Brasileira de Periodontologia, professores em faculdade, em cursos de especialização, em cursos de vocês mesmo, na DK Sorrisos, né? ITI, e aí clínicas, né, privadas. E, além de tudo isso, conseguir ter um tempo de qualidade com família, com amigos, cuidar da própria saúde, ter tempo para se exercitar, cuidar. Então, como é que é possível ser produtivo em todos esses campos? Isso é uma construção, isso é de vocês, mas como é que vocês fazem isso? Tem uma amiga nossa aqui que diz que nós somos imparáveis. Né? Então, a gente é meio ligado no 220. Ligado no 220, então, eu não sei. Eu sou... Todo mundo pergunta, como é que vocês dão conta? Como é que vocês fazem tanta coisa? Eu sou um tremendo desorganizado, né? Mas, eu não sei, a gente não sabe ficar sem fazer alguma coisa, sem desafio, sabe? Sim. Acho que a questão, aí a palavra de ordem é desafio. É não ficar na zona de conforto e sempre ter alguma coisa nova, alguma coisa a mais para poder fazer e trabalhar, né? Então, hoje a gente estava aqui e hoje a gente está essa semana toda com 4 espanhóis e um argentino, né? E eu lembro que há 2 anos e pouco atrás eu não falava uma palavra de espanhol, né? Enfim, saímos da zona desafio, saímos da zona de conforto. É a primeira vez que a gente foi dar aula na América Latina. No Peru a gente não sabia nem como é que falava, nem uma tesoura, a gente não sabia nada. Eu tenho um amigo que diz que para falar espanhol basta só falar português com sotaque. Então tudo que a gente vai falar, a gente fala. Gente, o pior é que não é. Pior é que o espanhol é difícil para você aprender certinho, é difícil. Sem dúvida. Eu sempre falo que não é fácil. É isso, é desafio, é sair da zona de conforto. Mas como é que é assim, ó? A gente sabe que veio uma enxurrada de convites a partir do momento que a gente vai crescendo na carreira, na profissão, e como é que vocês lidam com isso? A gente fez um convite para vocês participarem, por exemplo, do Headcast aqui. Os convites vão chegando. E aí são desafios, exigem tempo, vocês vão aceitando tudo isso, vocês hoje têm uma regulagem, assim, olha, vocês dizem mais não do que sim, ou muito mais sim, ou sempre sim? Alexandre diz mais sim, eu digo hoje mais não. Que mentira. Bom, então somos privilegiados aqui por ter recebido um sim, né? Então, mas... A gente é imparável. A gente, na verdade, a gente está juntos, né? Aprendendo a dizer não. Sim. Que a vontade é muito difícil dizer não, né? Sim. Mas é um exercício que deve ser feito. Sim. Então, assim, é claro que a gente fala muito sim, mas a gente não fala sempre sim. Mas a gente fala sim à medida de que a gente saiba que aquele sim vai ser um sim bem feito, né? Então a gente tem a consciência disso também. Eu vou dizer sim para aquilo que eu sei que eu vou dar conta, que eu sei que eu vou conseguir fazer, que eu sei que a gente vai estar entregue ali 100% para aquele momento que a gente está fazendo. Eu acho que isso é o mais importante. E deixa eu fazer agora, se você for perguntar para o meu filho em casa se, né, eu tenho muito tempo para ele, se eu trabalho pouco, se ele quer fazer odonto, inclusive, ele vai dizer, não, mãe, não vou fazer odonto nem morto, você trabalha demais. É isso que ele fala, né? Sim. E assim, mas mesmo assim, eu sempre achei e continuo achando que é o maior exemplo que eu dou para ele,
né? É o exemplo de sair todo dia de casa, de correr atrás dos sonhos, daquilo que quer, enfim. E tudo que eu tenho foi a odontologia que me deu, então tudo que eu dou para ele é a odontologia que me deu, que me proporciona. Então, assim, sim, a gente trabalha demais, a gente trabalha muito mesmo. Eu costumo dizer que meia-noite às 6 da manhã a gente está aí para o que precisar, né, Sérgio? Mas a gente gosta do que faz. Eu acho que isso também facilita bastante, né? Como a gente gosta, a gente sente prazer no que a gente faz, eu acho que isso também não é um transtorno, né? Eu falo que eu não saio para trabalhar, eu falo que eu saio para me divertir. Né? Eu acho que isso faz diferença. Ela trabalha até dirigindo, porque ela faz lá umas revisões de temas importantes da periodontia entre um caminho e outro ali. Sim. Vai lá, Fritz. Não, eu ia perguntar antes, o Sérgio falou de quando que ele entrou para a periodontia lá na Marinha. Mas e quando que, já que vocês são pioneiros, principalmente o Sérgio pioneiro nessa parte estética, quando é que foi que percebeu que a periodontia estava indo para a parte estética e que isso aí era um boom de mercado ou que tu viu que isso era uma oportunidade de mercado para ti? Para vocês, né? Vamos perguntar para os dois. Isso é porque legal, eu vou dizer assim, né? só para terminar o gancho, quando eu estava na faculdade, eu não tive faz 20 anos que eu estou formado, eu não tive uma aula de periodontia estética. Eu tive aula de aumento de coroa clínica, funcional, como tu falou do teu trabalho na Marinha, mas estética, nenhuma. Então é uma coisa nova. Eu era 99... Não, 99? 2001. E eu já tinha todos os papéis que eu queria. É assim que eu falo, né? Sempre falei, eu já tinha os papéis que eu queria. Eu já tinha especialização, mestrado, estava com a tese de doutorado pronta, né? Não mexia com estética. Trabalhava com epidemiologia de doença periodontal. Sempre li muito, tinha um background forte dessa parte, de nome de autores, disso, daquilo, de ano, né? E aí eu disse, chega, eu não quero mais saber de papel, agora eu quero saber quem sabe fazer. Né? E foi quando eu fui fazer um curso em São Paulo, do meu mentor, vamos dizer assim, né? O professor Glécio Vaz de Campos, né? E que ali mudou a minha carreira, minha forma de ver as coisas, de pensar em termos de periodontia, né? Então, eu digo que ali são 2001, são 21 anos, né? E por isso, se falando em pioneirismo, 20 anos, né, dessa mudança, né, nesse paradigma e nessa questão. Mas isso só foi possível e viável porque eu tinha para trás toda uma bagagem periodontal grande. Então, acho que foi por aí. Então, assim vão 21 anos em relação a isso. E aí, Sérgio, esse curso com o professor Glécio já foi com microscopia? Não. Não. O primeiro não. Foi o primeiro de cirurgia plástica periodontal. Sem magnificação. Na antiga APCD, central, na Rua Humaitá. Foi o primeiro curso. Aí o segundo foi na microscopia e assim sucessivamente. Legal. Foi cirurgia plástica periodontal, que antigamente era chamada de cirurgia bucogengival, e que agora, voltando de novo para a cirurgia mucogengival, né? Uhum. Principalmente lá fora, né? Uhum. Enfim, foi essa mudança dessa forma. Até porque eu posso dizer que é interessante isso, porque a gente acompanhou a nível histórico, né? A história da periodontia moderna, enfim, de 90 para cá, as membranas, né? Praticamente, a regeneração como é hoje, a cirurgia plástica periodontal, enfim, a regeneração óssea, os implantes como são hoje, tudo vem de 20, 30 anos para cá. Então, a história disso tudo a gente teve a oportunidade de acompanhar.
Legal. A transformação das técnicas. Das técnicas. Inclusive, né? E consequentemente... E aí ele fez esse curso com o Glass em 2001, 2002, ele já montou a primeira turma de cirurgia plástica periodontal aqui no Rio. E aí eu fui dessa primeira turma. Eu lembro como se fosse hoje dele me ligando. Alexandra, vou fazer um curso novo de cirurgia plástica periodontal, você tem que estar. Eu falei, não quero. Ele vai sim. Eu falei, não, mas não posso. Mas você vai. E aí eu fiz em 2002 a primeira turma. E é interessante isso porque nada do que eu aprendi naquele curso e do que a gente fez lá é o que a gente faz hoje. Exato. Mudou completamente também, né? Tipo, as coisas já evoluíram numa rapidez, tudo bem, são 20 anos, mas é muito rápido, né? A gente trabalha de forma muito diferente hoje, né? E é legal porque dessa retrospectiva toda que vocês fizeram, de quando a periodontia começou a evoluir para esse lado, e hoje a gente está observando no mercado os pacientes procurarem pela periodontia estética, não mais nenhuma, às vezes por uma indicação do próprio profissional. Isso evoluiu tanto na sociedade como um todo, que não raras vezes hoje a gente recebe no consultório um paciente que tem essa informação e vem buscar. Eu sei que é possível eu recobrir essa raiz, ou que eu exponho uma faixa de gengiva que esteticamente é desconfortável para mim, e ele já vem com esse diagnóstico de uma forma leiga, mas já buscando a periodontia para resoluções estéticas. Então, em 20 e poucos anos, a gente viu tudo isso acontecer, né? Essas técnicas evoluírem, esses cursos começarem a explodir no mercado, ao ponto de hoje os pacientes buscarem a periodontia estética nos nossos consultórios. E aí eu já amarro para a gente ir para o lado de falar um pouquinho de sorriso gengival, e aí a gente não pode deixar de falar do livro, né, de vocês e o impacto que isso teve na vida de vocês, inclusive, né, que é o sorriso gengival, uma abordagem multidisciplinar. E a gente vai começar perguntando para vocês como é que foi o processo de construção desse livro, né? Os desafios, o próprio entendimento de que é uma demanda multidisciplinar que a gente não consegue resolver muitas vezes só com uma especialidade, tirar um pouco o foco só do aumento de coroa clínica estético. Como é que foi essa construção? Acho que a gente já tinha esse desejo, esse objetivo de fazer um livro, né? Agora precisava definir o tema, né? Vamos dizer assim, né? E aí isso veio, né? Acho que o que a gente pode contribuir, né? Com que tema, o que não tem, o que tem menos, né? O que a gente pode contribuir? Porque você escrever um livro é uma coisa de uma responsabilidade muito grande, porque depois você botou no papel não dá para pagar, né? Sim. Então, é uma responsabilidade grande. E aí, a gente conversando, né, acho, olha, essa parte, se você observar antes do livro do sorriso, não existia nenhum livro sobre sorriso gengival, sobre aumento de coroa clínica estética. Tem um capítulo em cada livro, praticamente, né? Mas um livro específico disso daí não existia, né? Principalmente com essa visão multidisciplinar, né? Então, foi em cima disso, né? Eu acho, a Alexandra pode falar, pode contribuir também, né, nessa parte. E aí a gente trabalhou essa questão muito forte, né? Toque de caixa, porque é o negócio do imparável, né? Em 9 meses nós fizemos o livro. Então... foi uma questão também pessoal, né? E a gente trabalhou muito rápido nisso daí. O livro, ele foi um desafio grande, imenso, na verdade, porque a gente sabia o que a gente queria no livro, mas tinha toda a parte de fotografia, né, que a gente precisou estudar bastante para ter fotos que fossem boas, que fossem nítidas, que passassem para o leitor o que a gente estava querendo dizer. A linguagem que a gente quis usar no livro foi uma linguagem totalmente voltada para o clínico, né, não só para o periodontista. A gente tinha isso na cabeça, que a gente queria fazer
um livro que chegasse às mãos não só dos periodontistas, mas dos clínicos, porque a gente entendia realmente que a periodontia é uma parte, assim, eu não acredito muito no super especialista. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter entendimento como clínicos que somos, né? Então, assim, claro que hoje eu faço muita periodontia, mas eu e o Sérgio, a gente trabalha com implantes, a gente trabalha com prótese, a gente precisa, mesmo que a gente não faça efetivamente, a gente tem que ter um entendimento de todo esse processo para que a gente consiga se incluir ali no tratamento da melhor forma para o paciente. Então, eu acho que diante dessa importância, dessa multidisciplinaridade, é que a gente também pensou no Sorriso e quis fazer um livro que abrangesse isso tudo, né? Que trouxesse para o clínico uma forma clara do tratamento, né? Do aumento de coroa clínica em área estética. Mas vocês hoje, depois do livro, entendem que o clínico ou até o colega de outras especialidades que não a periodontia vê o sorriso gengival não mais só como aumento de coroa clínica estético, encerrado na periodontia, ele consegue ter um olhar maior para demandas maxilares, e aí a gente está falando da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, em excesso vertical de maxila, em concavidades, em pré-maxila, em protrusão, a própria necessidade muitas vezes de alterações dentárias, coroas anatômicas curtas, movimentações labiais, espessuras labiais. Vocês acham que qual o tamanho do impacto que o livro traz para odontologia como um todo de tirar? Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que até então todo colega que via um sorriso gengival, ele imediatamente entendia que ele precisava encaminhar para um periodontista e que seria feito um aumento de coroa clínica estético, independentemente de ter feito um diagnóstico de erupção passiva alterada ou não, de hiperplasia gengival. Ele entendia que o periodontista ia lá, ia remover alguma coisa de tecido mole, de tecido ósseo, e que ia resolver o sorriso gengival desse paciente. E a gente sabe que muitas vezes o aumento de coroa estético é parte do tratamento e em algumas situações ele nem está indicado. Então, como que vocês veem a contribuição do livro sob essa ótica de impacto no clínico e nas outras especialidades? Assim que a gente lançou o livro, né, a gente até viu muita gente fazer muito aumento de coroa clínica para sorriso gengival e achar que tudo era aumento de coroa clínica, né? Ou seja, porque o diagnóstico estava sendo feito de forma errada, né? E acho que depois que a gente começou, o livro foi muito bem aceito no mercado, né? E a gente começou a rodar também, né? Brasil e América Latina e fora, e começar a falar, olha, não é só isso, né? Tem a parte multidisciplinar, não é aumento de coroa clínica, né? Eu só vou entrar na erupção passiva alterada, vamos dizer assim, né? De forma bem simples. Ou associado a um projeto restaurador, né, Sérgio? Exato. Então, aí que a gente começou, né, a trabalhar esse conceito, né? Estamos te ouvindo bem. Voltou? Perfeito. Aí que a gente começou a trabalhar esse conceito e forte, né? E cada dia mais, né? É onde a gente tem hoje trabalhado bem essa parte etiologia, diagnóstico e plano de tratamento, né? Eu fico muito, muito feliz de ver que cada vez mais profissionais entendem que o tratamento de sorriso gengival é um tratamento complexo. Não é simples, né? É um tratamento difícil, porque é de difícil diagnóstico. Então, assim, eu acho que o livro trouxe muito bem isso, eu acho isso também, e eu acho que trouxe numa linguagem, mais uma vez eu volto a dizer, uma linguagem fácil, uma leitura fácil. A gente de feedback, assim, do livro, uma das coisas que a gente mais escutava era, olha, eu peguei o livro e li de uma vez, né? Então, a gente queria fazer que, embora o tratamento seja complexo,
né, e possa necessitar de várias especialidades, a gente queria fazer com que fosse uma coisa gostosa de se entender, né? Sim. E que não fosse tão complexa a leitura, nem muito menos o entendimento daquilo, né? Eu acho que a gente conseguiu isso. E vamos dizer, passados 5, 6 anos, né, praticamente, do lançamento, ele continua sendo atual. Claro, tem algumas coisas que a gente precisa mudar e vai mudar, né? Mas você vê, hoje eu recebi uma mensagem no Instagram de uma moça do México, que ela quer comprar um livro, como é que faz para comprar um livro, essa coisa. Porque é uma necessidade, né, da prática clínica do dia a dia, né? Vocês sabem que é legal ouvir isso, porque a gente ainda vê muito no mercado cursos que vendem o tratamento do sorriso gengival. Quando a gente vai observar o conteúdo programático, ele é basicamente aumento de coroa clínica estético. Ou daqui a pouco se vende um curso que é para tratamento do sorriso gengival, em que a gente vai observar que lá é a aplicação do Botox, por exemplo, a hiperatividade labial. E o clínico, o profissional das outras especialidades, ter esse entendimento de que o tratamento da demanda, e aí entra o desafio do diagnóstico e do planejamento, porque se eu executo um procedimento que, mesmo que esteja dentro desse planejamento antes do outro, talvez eu já esteja interferindo no momento correto de fazer aquele tratamento de uma maneira multidisciplinar, de uma importância muito grande, né? E aí entra a gente tem se debruçado muito sobre esse tema e por isso a gente quis muito conversar com você sobre isso, que o desafio ele já começa no diagnóstico e depois do planejamento, quais são os procedimentos que estão indicados e envolvidos e depois qual é a ordem correta desses procedimentos, ou seja, quantos especialistas, se eu atuo só na minha especialidade, ou qual é a equipe que eu vou precisar para resolver, inclusive, esse caso, né? Então, eu imagino que o impacto do livro ele tenha extrapolado completamente a especialidade de periodontia. A gente sabe que os capítulos tratam de cirurgia bucomaxilofacial, tratam da área restauradora, tratam da área periodontal, então, dos tratamentos temporários, né, como a toxina botulínica, hoje os preenchimentos labiais como coadjuvantes também na exposição. Então, é uma demanda que o dentista precisa ter esse olhar. Ela é complexa e ela extrapola uma única especialidade. Sabe que esse olhar e esse exercício que vocês estão fazendo com a gente hoje, até de ver uma retrospectiva de 5, 6 anos para cá, né? O que a gente já fez de 5, 6 anos para cá, depois do livro, né? A gente já fez muita coisa. Quantas vezes a gente foi para o centro cirúrgico, né? Junto com o cirurgião bucomaxilofacial para fazer, né, aumento de coroa clínica, junto com cirurgia ortognática. Para entender em que momento. Nós fomos 5 vezes para os Estados Unidos com um grupo de harmonização para falar de sorriso. Enfim, essa questão toda multidisciplinar, né? Trabalhar com vários dos reabilitadores, protesistas para finalizar casos, para o que a estética rosa pode contribuir com a estética branca. Enfim, muita coisa de 5, 6 anos para cá, né? Por isso que eu falei, né, lá atrás, né, que a menina, né, a Marina, diz que nós somos imparáveis, né? E para o início do ano está saindo um livro novo, né? Olha aí que legal. Também, numa linguagem mais também simples, né? Para a gente poder tocar isso daí. Em relação aos 5 anos ali da história desde o livro, provavelmente isso mudou um pouco a prática clínica de vocês. Não sei se isso é uma suposição, mas provavelmente chegou muito mais encaminhamentos. E em relação às técnicas ali, as técnicas podem ter mudado em 5 anos, eu acredito, né? Alguma coisa de produto, por exemplo, harmonização facial, teve um boom, uma evolução também. Mas, assim, acho que o diagnóstico não mudou, né? Então, acho que o livro se torna atual hoje porque o diagnóstico
é a base e ele, na minha opinião, não deve ter mudado nesse período. Então, o que mudou para vocês de prática clínica? O que alterou? Assim, vocês receberam mais encaminhamentos vieram melhores e aconteceu menos, por exemplo, paciente que não tinha indicação e tinha sido encaminhado, né? Às vezes o paciente tinha causa multidisciplinar não periodontal e era encaminhado para vocês. Isso mudou? As pessoas vendo vocês como referências no tema, que são... Como os colegas lidam com isso? E como vocês lidam também com um encaminhamento que, muitas vezes, não está certo? Eu até vou já dizer assim, uma coisa que eu tenho certeza que aumentou para vocês são os retratamentos. Quanto mais referência, mais complicações chegam, né? É isso mesmo. E às vezes tem a ver com o imediatismo que vocês comentaram antes, que o aluno às vezes já quer sair, desculpa ter me atropelado, mas às vezes o aluno já chega querendo saber o pulo do gato, né? Antes de ter aprendido a parte. Então, imagino que antes de ter aprendido a anatomia do gato, ele quer o pulo. Exato. Então, talvez isso, imagino que seja uma coisa recorrente para vocês hoje, que aumentou certamente a demanda por isso. Sabe que vocês estavam falando, eu estava pensando exatamente em tudo que a gente passou e tudo que a gente recebeu, e realmente, eu acho que hoje, não sei se o Sérgio vai concordar comigo, mas realmente hoje eu recebo menos pacientes com diagnóstico errado. Eu acho que assim que o livro lançou, a gente recebia muito paciente com diagnóstico errado. Muitas vezes nem era caso de aumento de coroa e era encaminhado para a gente, né? E a gente tinha que encaminhar para o buco, encaminhar para orto, enfim. Eu acho que hoje em dia, eu pelo menos recebo bem menos casos de diagnóstico errado. Mas também a gente já ensinou muita gente, né? Sim. Ao longo desses 5, 6 anos nessa parte, né? Então acho que também, né? Então faz parte, a informação está, né? Ela está girando, ela está rodando, né? Então eu vejo dessa forma também. Né? Eu acho que nós três temos o livro no consultório, né? Eu tenho, pelo menos imagino que vocês dois também tenham. Então, aprendemos sempre um pouquinho. E vocês trabalham, vocês têm uma equipe, vocês fazem, obviamente, a parte de diagnóstico, daqui a pouco até constroem um plano de tratamento, e aí nessas outras especialidades que não fazem, daqui a pouco, né, uma necessidade ortognática, ortocirúrgica, né, no caso, ou mesmo da parte restauradora, dessas demandas labiais, vocês fazem alguma espécie de discussão do caso? Vocês têm uma equipe que vocês referenciam? Como é que funciona sendo um tratamento multidisciplinar, muitas vezes, né? Como é que é a rotina de vocês em relação a isso? Eu acho que só abrir um parênteses, isso também tem relação com o tipo de entrada de pacientes deles, se entra mais indicado de colega ou de paciente. Voltando à questão de se ligar a gente boa, né? Você tem que trabalhar com uma equipe que fale a mesma língua, né? E que seja uma equipe afinada, né? Você não pode trabalhar com um reabilitador que você vai fazer a cirurgia, ele vai invadir o espaço biológico, depois botar um monte de laminado, você tem que repetir a cirurgia. Vamos dizer, mais ou menos assim, né? De forma bem simples. Mas já aconteceu. Sim, mas de uma forma bem simples. E claro, vai acontecer. Mas é muito importante você trabalhar com uma equipe que fale a mesma língua e que entenda desse processo. É claro que a gente trabalha com bons profissionais, né? Que a gente acredita e faz parte disso daí, né? A segunda questão, a segunda pergunta, qual que foi? Se vocês recebem mais encaminhamentos de colegas ou dos próprios pacientes buscando vocês para o tratamento? Eu acho que mais de colegas, eu acho assim, embora tem muito de pacientes, porque hoje também tem o Instagram, tem, sabe, a rede social, os alunos, ex-alunos, mas eu acredito que de uma forma geral mais de
Indicador, né? De indicador, porque quem trabalha com uma especialidade, né, vive mais do indicador, né, vamos dizer assim. E aí uma coisa que a gente já comentou aqui, que é bem interessante de lembrar para quem está nos ouvindo, né, é que acontece muito, e aí a gente está falando de uma demanda que a ordem do tratamento ela é importante, daquela história que eu recebo o paciente no meu consultório, eu sou periodontista, aí eu estou lá diante de um sorriso gengival. O que muitos profissionais acabam errando nesse momento? Ele pensa assim, bom, eu vou fazer tudo que é possível do ponto de vista periodontal e aí depois eu vou encaminhar para o colega que é cirurgião bucofacial ou que é na área restauradora ou, né, um ortodontista. E esse é um grande problema, né? É aquele profissional que não tem esse olhar para fazer o diagnóstico e estabelecer um plano de tratamento com uma ordem correta, né? Então não adianta eu saber tudo que às vezes eu posso fazer do ponto de vista periodontal sem que eu estabeleça essa ordem de plano de tratamento dentro da necessidade daquele paciente, né? Isso eu acho que é um recado importante assim, para quem nos escuta também. Me permite fazer uma brincadeirinha ácida aí. Agora não existe mais esse problema de invadir o espaço, porque agora é tudo sem preparo, né? É os plets sem preparo. Exatamente, tudo sem preparo. Eu acho que a gente tem, o que eu vejo muito dos colegas pelo menos aqui no Rio, acontece comigo, dos colegas que são das outras especialidades, e isso é bem interessante, quando eles observam esse diagnóstico e eles encaminham para mim, para a gente poder traçar exatamente essa sequência ao mesmo tempo. Legal. Né? Juntos, né? O que a gente vai fazer primeiro? Por onde que a gente vai? Né? E acaba que a gente consegue ter essa relação. Raramente eu recebo um paciente que já fez a cirurgia ortognática e eu recebi depois, ou que já terminou todo o tratamento ortodôntico, enfim, eu sempre recebo para ter essa conversa, sabe? Para que a gente consiga realmente resolver isso ao mesmo tempo. E isso é bem bacana, isso realmente também não acontecia na época do lançamento do livro, há 5, 6 anos atrás, e hoje a gente vê que tem essa evolução realmente. Que legal. Legal, muito legal. Acabou formando esse conceito até na cabeça dos colegas de discussão, que é uma coisa que a gente prega aqui na Red também, da pessoa formar a sua rede de contatos para que haja essa interação com as especialidades, porque quanto mais a gente se aprofunda na sua especialidade, no caso na minha, na implanto, sou um reabilitador. Para mim, a busca, por exemplo, pela periodontia foi porque eu comecei a ver meus resultados de 15 anos atrás, pobres. Comecei a avaliar de novo o meu paciente, aí eu comecei a ver assim, olha, eu preciso melhorar na periodontia, eu preciso ter uma rede de contatos quando o procedimento, como eu não sou um periodontista, quando o procedimento tem um grau de dificuldade maior, eu preciso me cercar de colegas que possam me orientar e eventualmente fazer o caso. Então, esse networking é muito importante, essa discussão. Entender que é possível, né? Entender o que é possível também dentro da pele, né? Então, é bem bacana essa conversa, né? Entre o implante, então, implante, peri e prótese, gente, são colados, devia ser uma especialidade única. Pessoal, a gente fala aqui, né? Os temas não se esgotam, mas o nosso tempo já está se esgotando, então a gente vai agradecer já, mas antes de encerrar, a gente sempre pede para os nossos convidados uma dica, um pensamento, uma frase, alguma coisa assim que queira deixar como recado final. Pode ser, né, a construção aí de um raciocínio. Então, a gente vai pedir para vocês algum recado que vocês queiram deixar aí para o pessoal que está nos ouvindo. Um para cada um. Um para cada um. Eu vou usar uma que eu uso em geral, né, que eu acho que é uma realidade, né, escolha suas ferramentas, passe por uma curva de aprendizado e siga em frente. Acho que sem escolher ferramenta e passar pela curva de aprendizado não dá para seguir em frente. Legal. Então, vou muito por aí.
E eu acho que se eu puder dar um conselho, talvez, busque o que você gosta de fazer, né? Porque aí você vai se dedicar, Eu acho que sem dedicação, sem suor, sem muito estudo, eu acho que a gente não sai muito do lugar mesmo, né? Eu acho que ficar no lugar, eu acho que só impede que a gente cresça, né? Então, busque alguma coisa que você goste muito, né? Se não for a pele, que seja outra área, que seja outra profissão, mas que você faça com dedicação total, que o que for, né? Com certeza você vai ter sucesso. Colegas, algum recado final? Acho que foi excelente. Muito bom. Só agradecer, né? Muito obrigado. Não conseguimos falar de muita coisa que ficou de fora, né? Seria impossível a gente falar. A gente poderia fazer um episódio só para contar. Me conta a tua semana aí, o que aconteceu hoje. E aí já renderia um episódio. Mas já, então, agradecendo demais a presença do Sérgio e da Alexandra. Já deixar o convite para quando tiver o próximo livro, para que a gente possa também... Sem dúvida. Conversar sobre ele. Vamos falar sobre ele. Dá para abrir o tema? Ainda não. Dá. Então o livro como a gente fez o primeiro, que foi o Sorriso, o segundo, que foi Recobrimento. Na verdade, o terceiro livro ele é mais voltado para o dentista, para o colega, para ele poder conversar com o paciente, para ele poder mostrar ao paciente. A gente tem uma certa dificuldade de comunicação. Se a gente mesmo, se você pega o livro do Sorriso para mostrar ao paciente, tem a cirurgia, tem sangue, o livro do recobrimento, o paciente geralmente não gosta, não quer ver. Então é um livro que ele é um livro de cabeceira, um livro de sala de espera, um livro para conversar com o paciente. Para você mostrar o que o paciente tem, quais são as possibilidades de tratamento, onde que você pode alcançar, né? Para que você coloque ali em fotografias, em casos, o que o paciente pode ser, para o paciente isso pode ser mais palpável, né? Então, acho que é isso, é para facilitar a comunicação. Que legal. Que legal. Se a gente tivesse numa área do direito, seria deixar o juridiquês de lado, né? Para conseguir falar com o nosso cliente, com o nosso paciente. Então, pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês. E vamos encerrando o nosso episódio. Quem gostou do conteúdo, não deixe de nos seguir, de seguir nossos canais e seguir nossos convidados. Acompanhe a maratona deles lá toda semana no Instagram e nos canais da Alexandra, do Sérgio, da DK Sorrisos. E deixe seu comentário também, a sua dúvida, a sua sugestão pode virar um conteúdo aqui na Head Education. Muito obrigado à presença dos meus colegas, dos nossos convidados e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Tchau, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Uma boa semana para vocês aí. Vocês também. Realmente. Um abraço.